Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Meu nome é Pedro Vieira e hoje eu quero trocar uma ideia contigo sobre uma coisa que todo investidor iniciante trava com isso, beleza? E eu vejo muito investidor iniciante travando com isso, investidor iniciante inteligente, investidor iniciante que já gastou bastante tempo com teoria, já sabe o que tem que fazer e continua travando com isso. Eu vou te contar por que isso é besteira e como é que você pode fazer para não travar com isso e começar efetivamente a investir sem ter esse medo com você. Primeiro de tudo, eu quero te convidar a clicar no primeiro link aqui da descrição e se cadastrar no Planejando Sua Independência. Eu liberei o primeiro módulo de um treinamento pago gratuito para você. A maioria das pessoas falam assim: Pedro, libera o primeiro módulo para a gente poder testar e ver se vale a pena para a gente ou não. Enfim, liberei o primeiro módulo, tá aqui, e então você pode testar o Planejando Sua Independência e ver se vale a pena para você. A gente vai montar um plano para sua independência e então você só vai praticar esse plano e alcançar o resultado de uma forma muito mais rápida. Se você não viu o vídeo de ontem, como usar os 80-20 nos investimentos e nas finanças, entra no canal da Universidade Financeira e vê o vídeo de ontem, que vai valer a pena pra chuchu. Bom, vamos começar no vídeo de hoje. O que eu vejo a maioria dos investidores travando? Cara, você já ouviu falar em corretagem, imposto, taxa, custódia e um monte de outras coisas que tiram dinheiro da sua rentabilidade? Com certeza já. Sabe por quê? Porque antes mesmo da gente aprender a investir em algum investimento, o nosso cérebro, que tenta manter a gente sempre seguro e confortável, ele já liga um sinal de alerta e faz a gente pensar o seguinte: cara, aonde está a pegadinha? Aonde eu vou perder dinheiro? Como é que eu posso me dar mal nesse investimento? Você já viu como o nosso cérebro, raras são as vezes em que ele pensa assim: caramba, aqui eu vou ganhar muito dinheiro, ser muito feliz, rico e pleno? Não. O nosso cérebro sempre pensa assim: tem alguma coisa aí, mas ó, tem a taxa, mas ó, tem imposto, mas e a corretagem, mas e a custódia, mas não sei o que. Cara, a maioria dos investimentos a gente pensa nisso. Eu quero contar uma história para você aqui, é uma história prática, tá? Preste atenção. Quando eu comecei a investir em day trade, eu comecei a investir por influência do meu pai. Eu não fazia investimentos em day trade, eu fazia investimentos já em renda variável, mas não fazia investimentos em renda variável com um prazo curto. Como eu já tinha universidade financeira, meu pai começou a investir em day trade, meu pai virou para mim e falou assim: filho, por que você não faz esse curso aqui com seu pai? A gente aprende a investir em day trade e então a gente caminha junto nisso daí. Foi muito bom para ambos, beleza? Até porque hoje ele vive disso. Eu faço isso como hobby, mas já tirei bastante dinheiro disso, também já perdi bastante, mas já tirei bastante dinheiro disso. Mas no início existia uma discussão que ficava muito forte entre eu e meu pai, que era o seguinte: a gente pagava muita corretagem. Então vamos supor, tinha dias que eu ganhava R$400, mas só de corretagem eu pagava 90 e poucos reais. Por quê? Porque cada ordem que eu fazia eu pagava uma corretagem. Fora isso, existiam as taxas, existiam os emolumentos, existia o imposto mensal, ok? A custódia não, porque no caso era day trade, mas enfim. E aí a gente começou a se pegar, eu e meu pai, falando muito sobre as taxas, falando muito sobre: e aí, pai, como é que foi? Pagou quanto de corretagem hoje? E aí, pai, pagou quanto de taxa hoje? E aí, filho, como é que foi seu resultado? Não, isso não tinha. O que a gente mais falava era, ou então a primeira coisa que a gente falava era: cara, paguei X de imposto hoje, caraca, hoje eu paguei X de corretagem, caraca, esse mês vai dar imposto pra caramba, caramba, e agora o que a gente faz com essas taxas daqui? Caraca, mas vamos procurar uma taxa melhor, vamos procurar uma taxa maior, e a gente acabou esquecendo dos resultados que a gente estava tendo. Então tinha dia que a gente ficava muito bem positivamente, ganhava 600, 400 reais no dia, 300 reais no dia, e mesmo assim a gente só ficava olhando para as taxas, que teoricamente literalmente eram menores do que aquilo dali, mas saltavam muito mais aos nossos olhos, ok? Bom, hoje a gente conseguiu com uma corretora pagar, sei lá, 9 centavos de corretagem, então tá tudo certo no day trade. Porém, a gente ficava muito preocupado e querendo calcular diversas taxas enquanto a gente estava fazendo os investimentos. E a gente começou a reparar que isso atrapalhava a nossa estratégia de buscar realmente o melhor lucro nos investimentos. Por quê? Porque o nosso foco estava quase que 100% em quanto a gente estava investindo e ir calculando: caramba, quantas ordens eu já fiz? Caramba, quanto será que eu vou pagar de taxa nisso aqui? E etc, e por aí vai. Então, aí eu comecei a reparar que a maioria dos clientes que a gente estava tendo na Universidade Financeira também estavam travando pelo mesmo motivo. Não só em day trade, mas cada um com o investimento que escolheu fazer de acordo com o seu plano para independência, que você pode ver no primeiro link aqui da descrição. Cada um ia travando dentro do seu investimento pelos mesmos motivos, pelo medo das corretagens, pelo medo dos impostos, pelo medo das taxas, pelo medo das custódias. E o que era pior, e eu quero que você preste bastante atenção aqui: a maioria dos investidores iniciantes querem aprender e querem ficar calculando porcaria de taxa, porcaria de imposto, porcaria de custódia, porcaria de corretagem antes mesmo de começar a investir.
Por quê? Pelo simples medo de perder dinheiro. Deixa eu falar um negócio para você aqui com toda sinceridade, com todo o amor do mundo que eu sinto pelas pessoas que seguem a gente aqui na Universidade Financeira, com todo o carinho que eu sinto pelos meus clientes, e eu falo assim com eles, tá? Então já vai se acostumando caso um dia você queira se tornar um aluno da Universidade Financeira. Cara, preste atenção, se você não começou a investir, para de ter medo de investidor, beleza? Veste a camisa do iniciante e dá o primeiro passo. Você está querendo colocar a carroça na frente dos bois, você está querendo calcular corretagem fantasma, isso é a coisa mais idiota que você pode fazer na sua vida. Você está querendo calcular corretagem, custódia, taxa, imposto fantasma antes mesmo de investir? Não, não faz isso. Por quê? Se você faz isso, porque assim, não, beleza, olha só, eu vou fazer uma simulação aqui, eu estou com dinheiro para investir, vou fazer uma simulação só para saber se eu preciso de mais dinheiro ou de menos dinheiro, já que tem as taxas embutidas, beleza, 100%, ok. Agora, se você nem dinheiro tem para investir e você fica calculando taxazinha, corretagenzinha, custódiazinha, imposto e nem tem dinheiro para investir, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a alimentar esse medo seu de perder dinheiro, que na verdade você não está perdendo dinheiro, ok? Você está simplesmente deixando de ganhar, porque normalmente essas corretagens, na verdade algumas, tá? O imposto, por exemplo, alguns impostos, algumas taxas são em cima de rentabilidade, ou seja, nesses casos você nem está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar dinheiro. Corretagem, custódia e tudo mais, aí sim, é em cima do dinheiro que você tem lá, e aí vai ser, algumas vezes vão ser fixas e etc, independente se você teve rentabilidade ou não. Beleza? Mas enfim, cara, você só está alimentando o seu medo de perder dinheiro. Isso é muito, 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 muito preocupante para você como investidor. Porque se você começa assim, você vai arrastar isso durante toda a sua carreira como investidor. Até o ponto de você se tocar que isso é uma burrice. Beleza? Então sim, qual é a melhor hora de você aprender a calcular taxa, corretagem, custódias, impostos e por aí vai? Qual é a melhor hora? Quando você tem dinheiro e quando você está prestes a investir. Agora preste atenção, saber que elas existem, saber quais são as taxas, corretagens, custódias, impostos e por aí vai, que estão ligados ao seu investimento, isso é obrigação sua como investidor, mesmo antes de começar, isso é obrigação sua. Mas ficar calculando essas taxas sem ter dinheiro para investir, ok? Sem nem mesmo ter um plano para começar a investir, aí já é burrice. A melhor hora é quando você tem dinheiro e você quer se preparar financeiramente para fazer aqueles investimentos e por saber que existem taxas, impostos, corretagem, emolumentos, custódias e por aí vai, você então fala, não, peraí, eu lembro que existe alguma coisa sobre isso, deixa eu fazer uma simulação aqui, deixa eu calcular aqui, deixa eu ler sobre isso daqui, só para saber se eu preciso, se esse dinheiro aqui já é suficiente ou se eu preciso ainda desprender de um pouco mais de dinheiro. Aí sim é uma visão madura sobre essas taxas, mas não trava com isso. Sabe por que não trava com isso? Porque existe uma coisa que eu aprendi há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu ainda não tinha dinheiro, que era o seguinte: Pedro, não seja uma dessas pessoas que vive reclamando de pagar imposto, de pagar taxa, de pagar não sei o quê. Por quê? Porque o pobre, ele paga X de imposto. E o rico, ok? O rico, ele paga não sei quantas vezes a mais do que um pobre paga de imposto. Não. Lógico que o rico ele tem algumas compensações, ele faz alguns têm empresas, eles conseguem fazer alguns abatimentos de imposto de renda, mas eu quero dizer sobre o montante. Se você paga 28%, 23%, sei lá, 18% de imposto de renda em cima de um montante X, beleza? E o rico tem 10 vezes aquele montante, quem é que vai pagar mais imposto? O pobre ou o rico? Ah, Pedro, mas o rico tem mais dinheiro para pagar imposto, o pobre tem menos dinheiro para pagar imposto. Não necessariamente. Não necessariamente, porque o pobre vai ter um patrimônio X e ele vai pagar a mesma porcentagem do rico sobre aquele patrimônio X, mas que está saindo mais dinheiro do bolso do rico do que está saindo mais dinheiro do bolso do pobre. E o pobre ele não está nem aí se ele está pagando mais imposto ou menos imposto. O pobre ele quer pagar imposto sobre fortuna. E o rico quer pagar imposto sobre fortuna e o rico que não está nem aí, tá? O pobre não. O pobre ele está pagando imposto, ele é miserável, ele não tem nem 10 mil reais no final do ano na conta bancária dele, mas ele está reclamando de pagar imposto. Enquanto o rico ele pensa assim, cara, eu quero pagar imposto sobre 1 milhão. Por quê? Porque vai significar que eu tenho 1 milhão na minha conta, pô. Eu quero pagar imposto sobre 10 milhões. Por quê? Porque vai significar que eu tenho 10 milhões na minha conta. Eu, Pedro Vieira, eu quero pagar imposto sobre uma meta financeira que eu tenho no final do ano de 2018 e que não interessa para vocês, mas que vocês têm que ter a de vocês, ok? E não necessariamente contar isso aí contando para todo mundo. Mas eu tenho uma meta financeira em 2018 e uma das coisas que eu já estou interiorizando e eu fico pensando nisso o tempo inteiro é em mim, chegando para o meu contador e falando assim, ó, meu patrimônio líquido no final de 2018 é esse daqui e eu quero pagar imposto sobre isso daqui.
beleza? E vai ser não sei quantas vezes mais caro do que talvez o imposto que você vai pagar e que você está reclamando para pagar. Então assim, cara, imposto, taxa, corretagem, custódia, emolumento e por aí vai, são coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas bem-sucedidas. Se você não aprender a lidar com isso aqui e aqui, ó, e aqui, então não entra no jogo. Isso aqui é uma carteira, tá? Se você não está conseguindo identificar. Não entra no jogo. Por quê? Porque taxa, corretagem, imposto, emolumento, custódia e todas essas coisinhas aí que teoricamente o investidor iniciante imaturo pensa que tira dinheiro do bolso deles, ok? Ou que são prejudiciais, são coisas que fazem parte da regra do jogo. E se o jogo do sucesso é o jogo que você quer jogar, então são coisas que você precisa aprender a lidar com elas de uma forma madura e de uma forma profissional, independente do seu estágio como investidor. Beleza? Então tá dado o recado, não trava com isso daqui, é besteira. Quanto menos você for investir, menos taxa você vai pagar, isso é óbvio. Lógico que tem algumas como custódias que são fixas, algumas como corretagem que são fixas, ok? Mas algumas que são porcentagens, quanto menos você vai investir, menos você vai pagar. Então não trava com isso, cara. Só começa, pelo amor de Deus. Sabe qual é? Só começa e só começa. Não deixa a sua mente ficar alimentando o medo de perder dinheiro e colocar nas taxas, nos impostos e por aí vai, colocá-los como vilões na sua cabeça. Beleza? Por favor, faz isso. Um forte abraço para você e eu te vejo clicando aqui no primeiro link da descrição, lá dentro no módulo gratuito do Planejando Sua Independência. E até amanhã, às 7 horas da manhã, aqui no YouTube. Tchau, tchau.